Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. Antes de eu começar a oração de abertura, eu tenho um recadinho. É que nós temos as nossas crianças da evangelização. Eles vão retornar agora no dia 6, né, as aulas de evangelização aqui. E a gente, no domingo, a gente faz o lanchinho para eles, né? Antes de começar as atividades. Então, a gente estamos precisando do leite e o achocolatado. Quem puder nos ajudar, né, contribuindo com leite e o achocolatado, a casa agradece imensamente, porque nós temos a pessoa que já doou o pão e a mortandela. Aí falta só o achocolatado e o leite para, né, a gente fazer o lanchinho para eles antes de começar as atividades. Tá bom, meus irmãos? Quem puder nos ajudar, viu? A casa agradece. E assim vamos elevando nossos pensamentos ao alto, fechando nossos olhos, se acomodando confortavelmente e pedindo ao Mestre Jesus que nos envolva nessa sintonia de amor, de paz, de harmonia e de equilíbrio. Pedindo licença ao mentor da casa para dar início ao trabalho dessa noite, que é um trabalho de cura, energização e de equilíbrio. E assim, acalmando nossos corações e levando nossos pensamentos a Jesus, vamos fazendo a oração que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. E agora nossa irmã Rosa de Lis vai fazer a preleção nessa noite. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa noite especial, que é uma noite de cura, de conscientização, de caminhar um pouquinho à frente na nossa jornada evolutiva, né? E hoje eu trouxe um texto muito interessante, que é do livro da Esperança, que foi escrito por por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse livro eu consegui aqui na casa, e eu queria sugerir a todos que na disponibilidade de vocês, que vocês dessem uma olhadinha de vez em quando ali naqueles livros da frente que estão à venda, né? A um preço muito baixinho. E são livros inspirados no Evangelho, em toda a codificação espírita, né? E são livros ótimos, com uma linguagem acessível e que nós podemos nos apoiar neles para fazer o Evangelho no lar em casa, porque a linguagem é fácil. E aí fica também tranquilo para que a gente possa pôr em prática, porque de nada vale a gente aprender e não colocar em prática, né? É para isso que nós estamos aqui, né? E, logicamente, quem não quiser aqueles livros, tem esses livros, mas é da biblioteca da Casa do Caminho, né? Aí são emprestados, né? A casa disponibiliza também, né? Então, fica aí a disponibilidade que a casa dá também, que é muito importante, né? A leitura
nos dá embasamento, né? Já que é a fé raciocinada, né? Então o texto, ele se chama Pensamento Espírita. Começa assim: se te propões colaborar no apostolado libertador do Espiritismo, auxilia o pensamento espírita a transitar, dando-lhe passagem através de ti mesmo. Esse primeiro parágrafo já mexe muito com a gente, né? Se eu realmente quero modificar algo em mim, na minha vida e na vida coletiva, eu preciso, primeiramente, fazer transitar, caminhar, fazer com que essa reflexão venha à minha mente, que passe por mim primeiro, para que essa renovação ela venha a se dar de fato, primeiramente em mim e depois no coletivo. Não é o contrário. O contrário é uma escola, né? Pode até ocorrer, mas a verdadeira transformação é a interna, né? Então, se eu quero fazer realmente na prática aquilo que eu aprendo, eu preciso deixar transitar, é esse o verbo que ele utiliza, dentro de mim. Ou seja, refletir, elaborar, sentir o que a codificação nos traz, né? Para que a gente coloque em prática. Prevalece-te dos títulos honrosos que o mundo te reservou, agindo conforme as sugestões que o pensamento espírita te oferece, demonstrando que a ilustração acadêmica ou o mandato da autoridade são apenas instrumentos para benefício de todos e não recurso ao levantamento de qualquer aristocracia da opressão pela inteligência. Então já começa aqui a primeira atitude, né? Não utilizar o conhecimento e nem a autoridade para impor. A gente começa a aprender alguma coisa, se empolga, acha que aquilo dá certo para a gente, quer espalhar para todo mundo e de repente começa a pregar aquilo, né? Como a única e verdadeira razão da vida. E na verdade, cada um tem a sua. Cada qual tem a sua motivação, cada qual tem a sua maturidade para adquirir o conhecimento e ir além com ele, né? Então nós precisamos tomar cuidado, porque funciona diferente. Nós não gostamos quando as pessoas vêm para nós apontando o dedo e ditando, faça desse jeito, né? Nem tampouco quando a gente entra em alguma religião, e qualquer ela que seja, inclusive o espiritismo, né? E começa aquela pregação impondo, faça isso, faça aquilo. Não, a liberdade humana, ela deve existir sempre. A pessoa deve escolher, a pessoa no seu momento deve abraçar aquilo e fazer de acordo com aquilo que está de acordo com o seu entendimento, com a sua capacidade de assimilação e execução, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque quando a religião que nos religa ao sagrado que está dentro de nós, quando ela não nos dá esta liberdade para pensar, para agir, para ser, é perigosa. Porque nós estamos num processo, então nós precisamos desta caminhada para poder caminhar em frente. Despende as possibilidades materiais, centralizadas em tuas mãos, criando trabalho respeitável e estendendo a beneficência confortadora e reconstrutiva,
na pauta da abnegação com que o pensamento espírita te norteia as atividades, provando que o dinheiro existe para ser disciplinado e conduzido no bem geral, e não para escravizar o espírito à loucura da ambição desregrada. Então aqui ele fala da questão material, né, do mau uso, né, do nós trabalharmos e sermos escravos do dinheiro, né? É outra atitude que nós devemos tomar cuidado. O dinheiro é bem-vindo, é lógico que sim, é energia de vida, de motivação, de progresso, né? Só que a escravização é perigosa. Só que tem o contraponto, né? Nós somos abundantes em outros aspectos. Nós somos abundantes na compaixão. Nós temos dentro de nós a abundância do amor. Nós temos dentro de nós a abundância da compreensão, do bem-estar, do pensamento edificante. Ah, mas como assim, se nem sempre eu estou nessa frequência vibratória? É porque o nosso pensamento oscila muito, né? Então, nem sempre nós estamos naquela vibe positiva. Só que nós podemos vigiar. Este vigiar é muito importante. Porque quando eu tenho o hábito de pensar sempre negativo, essa energia toma conta de mim. E aí eu preciso me policiar, sim. Puxa vida, eu estou pensando isso de novo? Eu estou pensando na catástrofe de novo? Eu estou pensando mal do outro de novo? Espera um pouquinho. Deixa eu mudar. Muda a chavinha. Né? Pensa outra coisa. Por que não pensar numa ideia contrária? Poxa, em vez de emanar no pessimismo, por que não exercitar algo melhor? Em vez de pensar mal daquela pessoa, envolver aquela pessoa com um pensamento negativo, né? Aquela pessoa é daquele jeito mesmo. Não, deixa eu, sabe, existem aspectos positivos naquela pessoa. Deixa eu mandar uma oração para ela. Por que não? Deixa eu fazer uma oração para mim mesma, para os meus pensamentos, para os meus sentimentos. Aí é orar, juntamente com o vigiar. É sair dessa vibração densa em que nós caímos com facilidade várias vezes ao dia, né? Então isso é muito importante. Então essa abundância nós temos dentro de si. Nós somos compreensivos, sim, nós somos amorosos, nós somos fartos de tudo isso. Só que a mente às vezes impede que isso saia do nosso coração, saia de nós mesmos para a nossa vida, né? Então eu posso trazer esta fartura, esta abundância de dentro de mim, porque é o sagrado dentro de nós. É Deus lá dentro. E nós temos o sagrado dentro da gente. É só parar, mudar a chavinha e pensar diferente. É como se tomássemos um remedinho. Só que é o remedinho de uma leitura, de uma oração, de fazer um pedido para o mentor, para o anjo da guarda. Olha, eu tô nervoso, tô ansioso, preciso de ajuda. A espiritualidade está ao nosso lado, sempre. Nós é que fechamos as portas com estes pensamentos, com esta pobreza, né? Que muitas vezes nós nos envolvemos. É natural? É, mas a gente pode ressignificar, a gente pode mudar sim, orando e vigiando e caindo o mais tempo possível durante o dia nestas ações mais edificantes, melhores, né? Para que a gente possa ter uma energia melhor no dia a dia, onde quer que estejamos, né? Usa a independência digna
que o pensamento espírita te dá, por intermédio do dever retamente cumprido, patenteando à frente dos outros que é possível pensar livremente, com o jugo dos preconceitos, embora respeitando a condição dos semelhantes, que ainda precisam desses mesmos preconceitos para viver. O que seria isso? Esses preconceitos que nós ainda precisamos para viver são as questões que nós trazemos e que nós precisamos resolver nesta encarnação. E aí o que acontece? Eu quero corrigir o outro de repente, veementemente, né? E na verdade, aquelas falhas que eu vejo no outro são as falhas que ele está trabalhando, que ele precisa ter por enquanto, para perceber onde ele precisa ir adiante. A mesma coisa conosco. Nós temos as nossas falhas inerentes ao que nós precisamos aprender, né? Então pertence ao nosso processo, né? É como se nós tirássemos uma muleta de alguém que tem dificuldade para andar. Nós temos dificuldade para andar, nós precisamos de ajuda das pessoas, da doutrina, de tudo. Se tiram essas nossas muletas, nós às vezes podemos ficar perdidos. Então nós precisamos, até que a gente consiga em algum momento, não sabemos quando, ressignificar tudo isso. Não importa quando, o importante é que estamos a caminho. Isso é importante, estamos no processo. Mobiliza a influência de que você dispõe na sociedade ou na família para edificar o conhecimento e garantir a consolação, segundo a tolerância que o pensamento espírita te inspira, denotando que, diante da providência divina, todos somos irmãos, com esperanças e dores, lutas e aspirações, imperfeições e faltas, igualmente irmãs uma das outras, e que por isso mesmo a confissão de fé representa instituto de aperfeiçoamento espiritual, com serviço permanente ao próximo, sem que tenhamos qualquer direito a privilégios que recordem essa ou aquela expressão de profissionalismo religioso. Somos todos irmãos de jornada. Ninguém tem o direito, né? E aqui na Casa do Caminho eu tenho a liberdade de dizer que a gente prega, que a gente faz dessa forma. Desde a presidente da casa até aos colaboradores voluntários, todos se dão as mãos, né? E isso é um exemplo para que nós sejamos dessa forma fora daqui, sem julgamento, sem recriminação, simplesmente aquele olhar mais amoroso. É o processo dele, da mesma forma como é o meu processo. O que eu posso aprender com isso, né? E assim nós vamos caminhando sem tanto peso, sem tanto julgamento, né? Sem tanto o juiz cruel, né? Aquele julgador. Fala e escreve, age e trabalha, quanto possível, pela expansão do pensamento espírita. No entanto, para que o pensamento espírita produza frutos de alegria e concórdia, renovação e esclarecimento, é necessário que você viva de acordo com as verdades que ele te ensina, ou seja, a reforma íntima, a fé raciocinada, o olhar primeiramente para si mesmo, para a autorreformulação, para o avanço neste processo em que cada qual se encontra nesta encarnação. A cada minuto surge alguém que te pede socorro, para o frio da própria alma. Contudo,
para que transmitas o calor do pensamento espírita, é imperioso que estejas vibrando dentro dele. Diante da sombra, não adianta ligar o fio na tomada sem força, nem pedir luz em candeia morta. Então, podemos todos, nesta fartura sagrada que nós temos dentro de nós, poder auxiliar o outro? Sim. Às vezes, materialmente, não, nós não conseguimos, mas é um olhar carinhoso que pode mudar aquela situação, é o ouvir mais, de repente, alguém que precisa falar, é um toque no ombro, olha, estou aqui, é uma oração. São atitudes invisíveis às vezes, que fazem a diferença para o outro e principalmente para nós, porque isso faz um bem gigante no coração, porque é o sagrado vindo para fora, é o sagrado que está dentro de nós, que todos nós temos, aquece o coração, dá um bem-estar gigante. Ah, mas eu não tenho esse hábito. Vamos exercitar, vamos tentar fazer, nos colocar nessa vigília, né? Puxa vida, como é que eu posso fazer diferente? E aí, me veio um questionamento ao final desse texto. Vocês perceberam que essas atitudes, ele disse aqui no começo, pensamento espírita. Aí eu pergunto, só o espírita pode ter essa postura de vida? Eu cheguei à resposta que não. Qualquer ser humano na face da Terra pode ter estas atitudes. Qualquer pessoa pode se vigiar, orar, emanar, transformar, construir. Qualquer pessoa. O texto, ele vai além dos rótulos. Podemos ser qualquer coisa. Espíritas, católicos, budistas, evangélicos, não importa. O mais importante é a essência que nós temos, a essência sagrada, que é única para todos. Viemos de um ser superior. E isso está além dos rótulos. E o texto, não este só, né? Mas de toda a codificação, nos remete a essa liberdade.